Então, hoje, pela terceira vez, né, nós estamos ainda no capítulo 4 da segunda parte, do Primeiros Labores Apostólicos, é o nome do capítulo do livro Paulo e Estevão. Então, para quem estava acompanhando, né, até então, o Saulo e Barnabé voltaram de Jerusalém, numa viagem que fizeram lá, e eles estavam, o Saulo estava desalentado, porque ele estava vendo que o cristianismo estava fadado a minguar, a ir desaparecendo com o tempo, por conta das perseguições e por conta de que estava se deturpando a mensagem do Cristo para que não tivessem tanta perturbação, tanta perseguição. E aí ele, na inspiração dele, ele conversando com Barnabé, fala: se a gente ficar focado só aqui, no coração de Jerusalém, do povo hebreu e tudo mais, a mensagem vai em pouco tempo desaparecer. Então nós precisamos estender isso, até porque a humanidade inteira precisa da mensagem. E aí eles vão começar essa viagem. Aliás, o domingo passado a gente chegou no momento em que eles fizeram os preparativos, tiveram a aprovação, o apoio do pessoal lá da igreja de Antioquia e saíram, partiram para Seleucia, que era uma cidade portuária ali perto de Antioquia, porque eles iam pegar um navio e iriam fazer uma primeira viagem, a primeira parte da viagem deles era para a ilha de Chipre, de onde Barnabé tinha a sua origem. Então ele tinha familiares lá, então ele queria aproveitar para resolver alguns assuntos familiares e também começar a pregação além, né, dos muros de Jerusalém e de Antioquia. E aí partiram, chegaram à ilha com o jovem João Marcos. Então, Saulo, Barnabé e João Marcos partiram na primeira viagem de Paulo, sem incidentes dignos de menção. Estacionados em Sítium, então Sítium é uma grande cidade ali do Chipre, né? Hoje, na verdade, uma das maiores, e ficaram ali por muitos dias. Aí solucionou Barnabé vários assuntos de seu interesse familiar. Então ali ele tinha a família dele e resolveu esses assuntos que ele tinha intenção. Antes de se retirarem, visitaram a sinagoga num sábado com o propósito de iniciar o movimento. Como o chefe da missão, Barnabé tomou a palavra. Procurou conjugar o texto da lei examinado naquele dia às lições do Evangelho para destacar a superioridade da missão do Cristo. Saulo notou que o companheiro explanava o assunto com respeito algo excessivo às tradições judaicas. Então, olha aqui, ó, um detalhe que está falando aqui, que era justamente essa pequena modificação que estava mais intensa em alguns lugares, e agora Saulo já notou que Barnabé, porque Saulo, como eu disse, né, ele não estava tão seguro, ele não estava falando de maneira tão confiante, então ele não estava nem interferindo, mas ele tinha as convicções dele. E ele percebeu que Barnabé, para iniciarem esse trabalho nas viagens, ele falou com uma certa cautela, para não ferir as tradições judaicas. Então isso não passava, de certa forma, de maneira pura, a mensagem do Cristo. Então, com respeito excessivo às tradições judaicas. Via-se claramente que desejava, antes de tudo, conquistar as simpatias do auditório. Em alguns pontos, demonstrava o temor de encetar o trabalho, abrindo as lutas não em desacordo com o seu temperamento. Então, de certa forma, ele entendeu, o Saulo entendeu. Ele não queria despertar, né, nenhum tipo de animosidade, de interferência, né, de motivo de discórdia. Mas isso tinha benefício e, ao mesmo tempo, Saulo estava vendo com uma certa dificuldade. Os israelitas mostraram-se surpreendidos, mas satisfeitos. Observando o quadro, Saulo não se sentiu plenamente confortado. Fazer reparos a Barnabé seria ingratidão e indisciplina. Concordar com o sorriso dos compatrícios, perseverantes nos erros do fingimento farisaico, seria negar fidelidade ao Evangelho. Então ele estava
um pouquinho dividido ali, inseguro com a melhor maneira a fazer. Porque pela humildade que ele vinha adquirindo, ele não queria passar por cima de Barnabé, que ele respeitava, e procurava, né, e conduzir de maneira juntamente com ele nessas ideias. Mas ele não queria isso com Barnabé e, ao mesmo tempo, ele não queria estimular, né, ao fingimento, às máscaras que o farisaísmo impunha em todas essas circunstâncias. Mas ele procurou resignar-se e esperou. A missão percorreu numerosas localidades entre vibrações de largas simpatias. Em Amatonte, os mensageiros da Boa Nova demoraram mais de uma semana. A palavra de Barnabé era profundamente contemporizadora. Caracterizava-se em tudo pelo grande cuidado de não ofender os melindres judaicos. Então se segue, né? Barnabé segue conduzindo as palestras, né? As falas, mas sempre com esse cuidado exagerado de não ofender o judaísmo. Depois de grandes esforços, chegaram a Neopafos, então outra cidade ali ainda da ilha de Chipre. E essa cidade tem uma particularidade, aí acontece uma coisa muito marcante, inclusive na trajetória do cristianismo ou na vida de Saulo mesmo. Então, nesse local onde eles chegaram, Neopafos, onde residia o procônsul. A sede do governo provincial era uma formosa cidade cheia de encantos naturais e que se assinalava por sólidas expressões de cultura. O discípulo de Pedro, porém, estava exausto. Então, Barnabé, que é o discípulo de Pedro, que era extremamente contemporizador, né, delicado, ele, apesar de tudo, estava cansado, porque ele que estava conduzindo todas essas as falas, né, as pregações. Nunca tivera labores apostólicos tão intensos. Conhecendo a deficiência do verbo de Saulo nos serviços da igreja de Antioquia. Então, olha aqui um detalhe, né, reforçando essa questão. Saulo, quando retomou, né, essas atividades, depois do tempo que ele passou trabalhando sozinho, humildemente, lá em Tarso, ele tentou falar em Antioquia e foi um desastre. Então, para Barnabé, que nunca tinha conhecido Saulo como doutor da lei, tinha uma ideia insegura do que seria Saulo falando. Então, até por isso, ele também conduzia e não entregava a missão a Saulo. Então, conhecendo a deficiência do verbo, da fala de Saulo, lá da igreja de Antioquia, temia confiar ao ex-rabino as responsabilidades diretas do ensinamento. Não obstante sentir-se cansadíssimo, fez a pregação na sinagoga, no sábado imediato à chegada. Nesse dia, entretanto, ele estava divinamente inspirado. Então, apesar do cansaço, foi Barnabé quem fez a primeira pregação em Neopafos. A apresentação do evangelho foi feita com raro brilhantismo. O próprio Saulo comoveu-se profundamente. O êxito foi inexcedível. A segunda assembleia reuniu os elementos mais finos. Judeus e romanos aglomeravam-se ansiosos. O ex-levita fez nova apologia do Cristo, bordando conceitos de maravilhosa beleza espiritual. O ex-doutor da lei, com os trabalhos informativos da missão, atendia prazerosamente a todas as consultas, pedidos e informações. Então, o Saulo trabalhava nos bastidores, na recepção das pessoas, atender aos problemas pessoais e tudo mais. E Barnabé, as pregações. O ex-doutor da lei, olha lá, atendia, não, isso eu já li, né? Nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquela. Os romanos, em grande número, iam solicitar esclarecimentos quanto aos objetivos dos mensageiros, recebiam notícias do Cristo, revelando júbilos e esperança, desfaziam-se em gestos de espontânea bondade. Então foi uma cidade em que a pregação surtiu um efeito muito positivo
em muitos, né? Não só nos que estavam ouvindo ali, os que moravam, mas inclusive os romanos, como eles falam ali, né? E muitos procuravam saber qual era o motivo daquela pregação, do movimento, né, do esforço deles. E entusiasmados com o êxito, Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde encetaram formoso movimento de curas. Então, olha isso, até isso eles começaram a fazer lá. O atendimento às necessidades materiais, inclusive não só a falar sobre o evangelho, mas começaram a atender aos doentes, aos que procuraram, e eles, como a gente já viu no livro, como a gente sabe que os apóstolos deram sequência, né, às atividades de cura, inclusive. Os milagres, né, tidos na época, que eram feitos através da inspiração, da comunicação com o Espírito Santo, com os espíritos de luz. E eles faziam as curas também. Com alegria infinita, o tecelão de Tarso viu chegar a extensa fileira dos filhos do Calvário. Então, esses maiores necessitados ali de Neopafos estavam buscando, estavam extremamente felizes com a presença deles, receptivos ao que eles tinham para trazer. Eram mães atormentadas, doentes, desiludidos, anciães sem nenhuma esperança, órfãos sofredores que agora procuravam a missão. A notícia das curas julgadas impossíveis encheu Neopafos de grande assombro. Aí então começou a ter uma repercussão diferente, porque não eram só as palavras que estavam atingindo e sensibilizando. Aí a notícia de que estavam fazendo curas. E para muitos, curas que eram julgadas impossíveis. Então estava começando a assombrar, a deixar um certo receio do que estava acontecendo. Os missionários impunham as mãos, fazendo preces fervorosas ao Messias Nazareno, de outras vezes distribuíam água pura em seu nome. Extremamente cansado e achando que o novo auditório não requeria maior erudição, Barnabé encarregou o companheiro das pregações da Boa Nova. Então, olha isso. Aí agora, depois de todo esse episódio aí, né, de eles já estarem sendo bem recebidos, e agora Barnabé mais exausto ainda também por conta desses outros trabalhos de atenção aos doentes, aos que buscavam, né, o alento, ele agora achando que aquele público já não precisava tanto, né, de uma convicção na palavra, de uma palavra de alguém mais capacitado, por conta disso aí ele passou para Saulo fazer as pregações naquela noite. Mas, com grande surpresa, verificou que Saulo se modificara radicalmente. Então, Saulo voltou a adquirir aquilo que ele tinha no seu interior, que era conhecimento, que era convicção, que era tudo o que ele tinha também, que tem o seu lado positivo, é que ele estava deturpando com o seu orgulho, né? E por isso ele patinou em alguns momentos. Mas agora ele já estava fortalecido, reestruturado, né? Nesse período, foram mais de 3 anos que ele trabalhou humildemente, né? Como tecelão em Tarso, depois mais algum tempo que trabalhou em Antioquia e agora seguindo Barnabé, sempre procurando fazer o que estava ao alcance dele, não estava querendo ser importante. Então foi nesse momento que aí Barnabé passou a palavra para ele, que aí tudo foi, na verdade, uma surpresa para ele. Seu verbo parecia inflamado de nova luz. Tirava do evangelho ilações tão profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto. Então, olha isso, o ex-levita, né, é Barnabé, ele estava espantado com ele. Ele colocou Saulo para falar esperando nada, não muita coisa, e agora ele estava espantado com o que ele estava ouvindo. Notava particularmente o carinho do ex-doutor no apresentar os ensinamentos do Cristo aos mendigos e sofredores. Olha isso, ele mandou Paulo falar
porque era para mendigos e sofredores. Não eram para os mais importantes. Então, olha como. E foi aí que ele descobre que Saulo está pronto. Falava como alguém que houvesse convivido com o Senhor por largos anos. E outra coisa chama a atenção da gente aqui, né? Barnabé passou essa missão porque não era um público para ele tão importante. E Saulo fala com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor, porque não tem ninguém mais importante ou menos importante. E é nessa entrega de Saulo que o Barnabé se surpreende. Referia-se a certos lances das lições do mestre com um manancial de lágrimas nos olhos. Prodigiosas consolações derramavam-se no espírito das turbas. Dia e noite havia operários e estudiosos copiando as anotações de Levi. Então, olha isso, aí começou o povo ali local a copiar os exemplares do Evangelho de Levi que eles tinham ali nas mãos, para que eles, quando seguissem a viagem, eles já tivessem novos exemplares do Evangelho de Mateus. Os acontecimentos abalaram a opinião da cidade em peso. Os resultados eram os mais confortadores. Foi quando enorme surpresa chegou ao espírito dos missionários. Então aí que vai acontecer mais algo. A manhã ia alta. Saulo atendia a numerosos necessitados quando um legionário romano se fez anunciar. Barnabé e o companheiro deixaram os serviços entregues a João Marcos e foram atender. Então, tudo que acontece nessa época, né, a gente nunca sabe se vai ser muito bom ou muito ruim. Porque ou feriu alguém que vai estar incomodado e vai querer que eles se calem, ou que eles se mudem, ou que eles consertem o que eles estão fazendo, ou vai ser alguém que está realmente se encantando com aquilo que está acontecendo. Então, alguém, né, um legionário romano se fez anunciar e os dois foram, deixaram João Marcos cuidando do que tinha para cuidar e foram ali atender. E aí esse romano fala para eles: o procônsul Sérgio Paulo, vocês se lembram desse nome? Nesse livro? Então o romano anuncia: o procônsul Sérgio Paulo disse o mensageiro solene, manda convidar-vos a visitá-lo em palácio. A mensagem era muito mais uma ordem que um simples convite. O discípulo de Simão compreendeu de pronto e respondeu: agradecemos de coração e iremos ainda hoje. O ex-rabino estava confuso. Então, eu não sei se vocês já se lembraram desse nome, que nesse livro já foi citado ali atrás, no primeira parte, né, do livro, naquele capítulo que se chama Jerusalém, quando o Gesiel é preso, né, é condenado a ir para as galeras romanas, e tem uma pessoa que fica doente, uma pessoa importante ali no navio que fica muito doente, e aí ninguém quer cuidar dele porque é uma doença contagiosa. Esse era o Sérgio Paulo, e quem cuida dele é Gesiel. Esse Sérgio Paulo acaba sendo curado, Gesiel acaba sendo libertado, porque ele estava condenado a ficar nessa galera aí, fazendo esse trabalho escravo até a morte. Mas Sérgio Paulo consegue que ele seja liberto com o pedido de que ele mude de nome. É por isso que aconteceu toda a confusão lá de Saulo não saber que Estevão, que ele estava perseguindo, era Gesiel, o irmão de Abigail. Mas esse é o personagem que nós estamos agora de novo encontrando no livro. Foi esse ser que o Gesiel curou, que está chamando Saulo e Barnabé. E aí, então, o ex-rabino estava confuso. Olha aqui, ó. O Saulo estranhou, estava confuso. Não só o conteúdo político do fato surpreendia-o sobremaneira. Em vão procurava recordar-se de alguma coisa.
Sérgio Paulo não conhecia alguém com esse nome? Então o Saulo se tocou, que nome ele já tinha ouvido. Porque Saulo conversou por muito tempo com Simão Pedro sobre as histórias de Gesiel, né? Depois que ele voltou na casa do caminho, ele conversou bastante com Simão Pedro para entender, para ouvir. E aí foi quando Simão Pedro contou. E ele lembrou que esse nome era familiar para ele. Ainda não tinha lembrado de onde. Buscou relembrar os jovens de origem romana do seu conhecimento. Afinal, veio-lhe à memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão. E concluiu que o procônsul não podia ser outro senão o salvador do irmão de Abigail. Então, naquele momento, nesse esforço, ele conseguiu ligar os fatos. Ele atinou que o procônsul que estava chamando eles foi quem libertou, salvou o Gesiel daquele momento. Sem comunicar as íntimas impressões a Barnabé, examinou a situação em sua companhia. Quais os objetivos da delicada intimação? Segundo a voz pública, o chefe político vinha sofrendo pertinaz enfermidade. Quer dizer, ele entendeu quem era, mas não se abriu ainda com Barnabé. E estava tentando entender o que estava acontecendo. Por quê? Apesar de ser um político, governante ali, né, da época, do local, mas ele sabia que ele estava sofrendo de uma doença, de uma pertinaz enfermidade. Desejaria curar-se? Ou, quem sabe, provocar um meio de expulsá-los da ilha induzido pelos judeus? Quer dizer, como eu falei, eles não sabem se a notícia é boa ou ruim. A situação, entretanto, não se resolveria por conjecturas. Não adiantava ficar pensando, tinha que ir lá ver. Incumbindo João Marcos de atender a quantos se interessassem pela doutrina, no referente a informes necessários, os dois amigos puseram-se a caminho resolutamente. Conduzidos através de galerias extensas, foram dar com um homem relativamente moço, deitado em largo divã e deixando perceber extremo abatimento. Magro, pálido, revelando singular desencanto da vida, o procônsul entremostrava, todavia, uma bondade imensa na suave radiação do olhar humilde e melancólico. Recebeu os missionários com muita simpatia, apresentando-lhe um mago judeu de nome Bar Jesus. Olha, esse Bar Jesus aqui, essa passagem que nós estamos lendo aqui, está sendo bem descrita no Paulo Estevão, é uma citação do Evangelho também. Existe, ó, que a gente entra aqui, ó, esse Bar Jesus, né? Ele foi no Novo Testamento, no capítulo 13 do Atos dos Apóstolos. Ele aparece nessa passagem como sendo esse mago, né, que acompanhava esse procônsul na cidade de Pafos, né, Neopafos, que era em Chipre. Então é uma citação que tem no próprio Evangelho. E aí, então, Bar Jesus, que é esse mago, que de longa data o vinha tratando. Sérgio Paulo prudentemente mandou que os guardas e servos se retirassem. Apenas os quatro se viram a sós em círculo muito íntimo. Falou o enfermo com amarga serenidade. Senhores, diversos amigos me deram notícia dos vossos êxitos nesta cidade de Neopafos. Tendes curado moléstias perigosas, devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolado míseros sofredores. Então, a fama do que eles estavam fazendo chegou até o procônsul. Há mais de 1 ano venho cuidando de minha saúde arruinada. Nestas condições estou quase inutilizado para a vida pública. Apontando Bar Jesus, que por sua vez fixava o olhar malicioso nos visitantes, o chefe romano prosseguiu. Há muito contratei os serviços deste vosso conterrâneo,
ansioso e confiante na ciência de nossa época, mas os resultados têm sido insignificantes. Quer dizer, o Bar Jesus estava ali para tentar, de alguma maneira, curar o que a ciência até então, para ele ali no local, era incurável. Mas mesmo esse mago, o Bar Jesus, não tinha conseguido fazer muita coisa. Há um ano aproximadamente ele estava cuidando disso. Mandei chamar-vos, desejoso de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranheis minha atitude. Se pudesse, teria ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas. Como vedes, porém, sou antes de tudo um necessitado. Então, por impossibilidade do corpo físico dele, ele pediu para que eles fossem. Mas olha isso, ele não era um autoritário, ele era uma pessoa que tinha uma certa humildade, né? Ele iria lá se fosse preciso. Saulo ouviu aquelas declarações profundamente comovido pela bondade natural do ilustre enfermo. Barnabé estava atônito, sem saber o que dizer. O ex-doutor da lei, entretanto, senhor da situação e quase certo de que a personagem era a mesma que figurava na existência do mártir vitorioso, tomou a palavra e disse convictamente. Então, olha isso, naquela cena, com o que o procônsul expôs, o Barnabé estava ainda um pouco inseguro, mas o Saulo já estava convicto do que estava sendo conduzida aquela situação. E ele também já estava praticamente certo de que esse realmente era aquele Sérgio Paulo, né, que tinha tido o contato com o Gesiel. E aí ele toma a palavra, toma a iniciativa e fala: nobre procônsul, temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Olha como Saulo também é perspicaz nesse sentido. Porque também, às vezes, nós também não entendemos isso, né? Nós queremos levar o benefício do cristianismo e achamos que isso pode ser dado de presente sem um esforço da parte de quem quer receber. E Saulo aqui, nessa primeira frase que ele fala para o procônsul, ele fala: nós temos realmente o que você provavelmente está procurando. Em nome deste grande médico, nós podemos te curar. Mas desde que você esteja disposto a entender ele e seguir ele. E aí o procônsul pergunta: mas quem é ele? Perguntou o enfermo. Chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada, continuava o tecelão com ênfase, e destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. É uma lição. Tudo que nós vamos ouvir aqui, daqui para frente de Saulo, para esse procônsul, é uma lição já do que é o cristianismo. Porque olha isso, é sagrado, vai medicar, mas acima de tudo, não o corpo que está doente. A causa de todos os males. Qual é a causa de todos os males, né? Porque muitas vezes nós procuramos a religião para poder curar uma doença do corpo físico só. Mas nós não nos preocupamos que é o principal da religião. E aí ele segue falando. Como sabemos, todos os corpos da terra terão que morrer. Terão de morrer. Assim, por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Então, olha, ele está falando, ele está doente, eles vão levar talvez um auxílio, mas não existe a cura eterna para a saúde do corpo, para a doença do corpo, né? Então, apesar disso, todos os corpos um dia vão morrer. Até os que Jesus ressuscitou voltaram para o túmulo. Até os que Jesus curou, um dia também desencarnaram. E não demorou tanto tempo assim, né? O tempo de uma encarnação. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes.
O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica. Os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do Espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamo-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. Então, para o procônsul, o mais importante naquele momento é a cura da doença do corpo dele. E Saulo, antes de começar até dar muitas esperanças, ele está dando uma lição do que é mais importante. Acima do problema do corpo está a enfermidade ou a saúde do espírito. Enquanto Bar Jesus, irônico e sorridente, escutava o introito, Sérgio Paulo acompanhava a palavra do ex-rabino atento e comovido. Contudo, como encontrar esse médico? Perguntou o procônsul, mais preocupado com a cura do que com o elevado sentido metafísico das observações ouvidas. Então, como acontece com muitos também, né? Apesar de a mensagem estar indo muito além daquilo que é dito, a pessoa às vezes está focada naquele problema maior dele. Então, Saulo deu um panorama geral do que é o auxílio, o amparo que eles estão levando para ele. Mas ele está focado ainda. Tudo bem, então onde vou encontrar esse médico? Que pode ter tudo isso que você está falando, mas ele estava preocupado com a cura do corpo físico dele. Ele é a bondade perfeita, esclareceu Saulo de Tarso. E a sua ação consoladora está em toda parte. Antes mesmo que o compreendamos, cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Observando o entusiasmo com que o missionário tarsense falava, o chefe político de Neopafos buscou a aprovação de Bar Jesus, com um olhar indagador. Então, ele estava ouvindo, estava entusiasmado, mas ao mesmo tempo, para ele, a referência de algum auxílio, por enquanto, era o Bar Jesus. E aí ele queria a aprovação de Bar Jesus. Com o olhar, ele buscou para saber a opinião. O mago judeu, evidenciando profundo desprezo, exclamou: julgávamos que estivesseis aparelhados de alguma nova ciência. Não quero acreditar no que ouço. Acaso me supondes um ignorante relativamente ao falso profeta de Nazaré? Ousais franquear o palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro? Então, olha isso, o Bar Jesus já deu a opinião dele extremamente como a que eles tinham tido até então. Saulo meditou toda a extensão daquelas ironias, respondendo sem se intimidar. Amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava. Mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho do Deus vivo. Essas palavras eram ditas num tom de convicção tão ardente que o próprio charlatão israelita se fizera lívido. Então, olha isso. Ó. O Saulo falou com uma convicção, né? E uma imposição moral de vibração ali, que o próprio mago ali ficou meio lívido. Barnabé também empalidecera, enquanto o nobre patrício observava o ardoroso pregador com visível interesse. Depois de angustiosa expectativa, Sérgio Paulo voltou a dizer: não tenho o direito de duvidar de ninguém, enquanto as provas concludentes não me levem a fazer. Então ele viu que a opinião de Bar Jesus não era a favor, mas ainda assim ele estava interessado, ele estava falando assim, eu não posso questionar ou duvidar enquanto eu não tiver as provas, ou a favor ou contra. E procurando fixar a fisionomia de Saulo, que lhe enfrentava o olhar perquiridor, serenamente continuou: falais desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro.
Alegais que sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa? Porque Saulo falou, ele é divino, sagrado, e é tão bom que ele chega na gente antes mesmo da gente conhecer ou saber da existência dele. Então, antes mesmo de eu pedir por ele, ele já me conhece o meu problema. E aí o que o procônsul está falando? Você afirmou isso, que ele nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como ter prova disso que você me falou? Se não entendo o Messias de que sois mensageiros, como saber se a sua assistência me influenciou algum dia? Saulo lembrou repentinamente as palestras de Simão Pedro, ao lhe narrar os antecedentes do mártir do cristianismo. Num instante, alinhou os mínimos episódios. Olha como ele estava realmente posicionado no lugar certo, na hora certa, conduzido pelo próprio Cristo. Por Estevão, né, que nós vimos no livro lá atrás, falando que dali por diante Estevão acompanhou ele sempre. Então, olha isso. O procônsul fez uma pergunta: como que eu vou saber se algum dia ele me ajudou? Mesmo sem eu saber quem que é ele. E aí ele ligou tudo, alinhou e, valendo-se de todas as oportunidades para destacar o amor infinito de Jesus, como aconteceu nos menores fatos da sua carreira apostólica, sentenciou com singular entono: Procônsul, ouvi-me, para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador, chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. Enquanto Barnabé manifestava profunda surpresa em face da desassombrada atitude do companheiro, o político aguçava a curiosidade. Então todo mundo ficou ali curioso para saber o que o Paulo tinha para falar, né? Não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade. Há quase 10 anos, ao tentardes os primeiros passos na vida pública, embarcastes no porto da Cefalônia, em demanda desta ilha, viajáveis para Sítium, mas antes que o navio aportasse em Corinto, fostes acometido de febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. Então imagina, ele está falando detalhes de um problema do passado do procônsul. Para o procônsul, ninguém se conhece ali, né? Brancura de cera estampava-se no semblante do chefe de Neopafos. Colocando a mão no peito para conter as pulsações aceleradas do coração, ergueu-se, extremamente perturbado. Como sabeis tudo isso? Murmurou aterrado. Não é só, disse o missionário sereno. Esperai o resto. Vários dias permanecestes entre a vida e a morte. Debalde os médicos de bordo comentaram vossa enfermidade. Vossos amigos fugiram. Quando ficastes de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo, o Messias Nazareno vos mandou alguém, no silêncio de tua misericórdia, de sua misericórdia divina. O procônsul, com o despertar das velhas reminiscências, sentia-se profundamente comovido. Quem teria sido o mensageiro do Salvador? Prosseguia Saulo, enquanto Barnabé o contemplava com inaudito assombro. Imagina Barnabé, até agora não abriu a boca, né? Estava só se surpreendendo com o desenrolar da situação. Até porque para ele, né? Imagina, Saulo surpreendeu ele há pouco tempo lá naquela pregação. Mas até então, Saulo é um braçal. É uma pessoa boa, disposta a trabalhar humildemente. Mas olha o que Saulo está fazendo nesse momento com o governador da ilha, de Neopafos ali. Quem, então, né? Um de vossos íntimos, um amigo eminente, um dos colegas ilustres
que presenciavam vossas dores? Não. Apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos remos homicidas. Gesiel velou por vós, dia e noite. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo o coração empossado pelo amor do Cristo. Compreendeis agora? Vosso amigo Bar Jesus fala de um carpinteiro sem nome, de um Messias que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de suas graças. Sim, Jesus também, como aquele escravo que vos restabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Quando todos nos abandonam, ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Para forrarmos-nos das míseras contingências dessa vida mortal, é preciso crer nele e segui-lo sem descanso. Então, olha o que Saulo faz, a revelação que Saulo faz é uma bomba ali, né, naquele momento. Ante as lágrimas convulsivas do procônsul, Barnabé, aturdido, considerava: onde fora o companheiro colher tão profundas revelações? A seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias. Então, para Barnabé, ele estava tomado pelo Espírito Santo e fazendo revelações que nem ele sabia. Senhores, tudo isso é verdade pura. Trouxeste-me a santa notícia de um Salvador, exclamou Sérgio Paulo. Então, para Sérgio Paulo, agora tudo estava mais esclarecido com relação às dúvidas que talvez ele tivesse. Reconhecendo a capitulação do generoso patrício, que lhe recheava a bolsa de fartos recursos, o mago israelita, apesar de muito surpreso, exclamou com energia. Quer dizer, aí o mago não conseguiu ficar quieto ainda, até porque ele estava sendo pago pelo procônsul para uma posição. E aí ele começou aquele velho padrão dos que não conseguem, né, através da calma, através da coerência, né, atingir aos seus resultados, perde-se as estribeiras. Mentira, são mentirosos. Tudo isso é obra de Satanás. Estes homens são portadores de sortilégios infames do caminho. Abaixo a exploração vil. A boca lhe espumava, olha isso, né? Os olhos rebrilhavam de cólera. Saulo mantinha-se calmo, impassível, quase sorridente. Depois, timbrando forte: acalmai-vos, amigo. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Olha isso, o que ele fala. E isso vale para nós, né? Quando a gente não tem o que falar, a gente quer ganhar no grito, né? A gente vai ver que a gente só grita quando a gente não tem recurso, quando não tem serenidade, não tem compreensão, ou não está do lado da verdade. Porque olha isso, ó, a fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Então, o que se quer conquistar, que não é digno, muitas vezes é necessário através da imposição. Porque a verdade, o bem, não se impõe, se conquista com o tempo. Né? Acusai-nos de mentirosos, mas nossas palavras não se desviaram uma linha da realidade dos acontecimentos. Alegais que nosso esforço procede de Satanás. No entanto, onde já se viu maior incoerência? Onde encontraríamos um adversário trabalhando contra si mesmo? Quer dizer, porque então, o Satanás falando de bem, né? Buscando bem, buscando. Que tipo de adversário é esse que procura atacar ele mesmo?
Afirmais que somos portadores de sortilégios. Se o amor constitui esse talismã, nós o trazemos no coração, ansiosos por comunicar a todos os seres sua benéfica influência. Finalmente, lançais a nós, outros, a pecha de exploradores salazes. Quando aqui viemos, chamados por alguém que nos honrou com sinceridade e confiança, e de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a título mercatório. Então, até isso ele concluiu. Falou assim, além de tudo, você está falando que nós aqui somos exploradores, né? Nós não vamos cobrar. Nós nunca cobraríamos nada por isso que nós estamos fazendo. E o mago estava ali a custo, a preço, né, de pagamento. Seguiu-se acalorada discussão. Bar Jesus fazia empenho em demonstrar a inferioridade dos intuitos de Saulo. Então, olha isso, não acabou por aí. Essa conversa, essa discussão ainda foi por muito tempo. É que não precisa ser descrita aqui. Nós já vimos várias dessas discussões lá atrás. O fato é que Saulo, com serenidade, agora já conseguia conduzir sem aquele orgulho, sem a necessidade de se impor, só com serenidade, expondo a verdade, né? Então, o Bar Jesus tentava botar Saulo para baixo, enquanto este se esforçava em timbrar nobreza e cordialidade. Então, é a gentileza que Saulo tá, a cordialidade, a nobreza, que é o que vai com o tempo gerar cada vez mais benefícios nesse sentido. E não o contrário, porque às vezes a gente acha que é com violência que se combate a violência. E isso, na verdade, só faz crescer esse tipo de atitude. Aí, com todo esse prolongar ainda dessa discussão, e o procônsul ainda tentava aquietar, né, o mago. Embalde, o procônsul tentava dissuadir o judeu de continuar na requesta e naquela diapasão. Barnabé, por sua vez, confiando muito mais nos poderes espirituais do amigo, acompanhava o descrime sem ocultar admiração pelos infinitos recursos que o missionário tarsense estava revelando. Então, o Barnabé ficou só ouvindo, acompanhando, acreditando mais em Saulo nesse momento do que nele mesmo. O procônsul tentando aquietar a situação, mas um ainda exaltado e Saulo cordial, nobre, tentando ainda aquietar tudo aquilo. A polêmica já durava mais de hora. Olha isso. Quando o mago fez uma alusão mais ferina à personalidade e feitos de Jesus Cristo, em atitude mais enérgica. Aí, quando feriu o Cristo, Paulo mais enérgico. Não falou que ele, mas com um pouco mais de energia, o apóstolo sentenciou. Tudo fiz por convencer-vos sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções. Todavia, estáis cego, e é nessa condição que podereis enxergar a luz. Olha que lindo isso. Saulo falou, até agora eu tentei e respeitei as suas convicções, mas agora eu estou vendo que você está cego, e olha o que ele fala. É quando a gente está cego que a gente pode notar melhor a luz. Porque é na escuridão que uma luz faz diferença. E olha o que agora ele chama a atenção, relembra. Como vós, também já vivi em trevas. No instante do meu encontro pessoal com o Messias, foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Vocês se lembram? Saulo, quando o Cristo apareceu para ele, ficou cego. E só retornou à visão quando Ananias apareceu para ele 3 dias depois. E aí ele está lembrando disso. Precisou que se fizessem trevas mais densas para eu poder perceber essa luz. Tereis igualmente esse benefício. Olha a intuição, né? A condução de Saulo nesse momento. Ele
enérgico, fala: você está cego, você precisa enxergar essa luz e você vai ter esse benefício. Que benefício? Da cegueira que ele teve. A visão do corpo fechar-se-vos-á, para que possais divisar verdade em espírito. A verdade em espírito. E isso está descrito no Evangelho. Se a gente coloca ali no Atos dos Apóstolos, capítulo 13, fala de Bar Jesus que fica cego, da cegueira de Bar Jesus. E é Saulo quem diz que a sua visão vai se fechar no corpo físico, para que você possa enxergar a verdade do Espírito. Nesse Comenos, Bar Jesus deu um grito: estou cego. Olha isso. Olha a capacidade que a espiritualidade, através desses primeiros cristãos, tinha. Tanto de curar, quanto de fazer o que Saulo fez nesse momento. E fez por querer punir ele? Não. Uma inspiração do alto fez com que Saulo percebesse que, no caso dele, ele precisou desse recurso para que ele pudesse ver melhor. E foi o que ele desejou para o mago. Você precisa se aprofundar nessa treva para que você consiga enxergar o que eu estou tentando te passar. Estabeleceu-se alguma confusão no recinto. Barnabé adiantou-se, amparando o israelita que tateava aflito. O tecelão e o governador aproximaram-se surpreendidos. Então, olha isso, até Saulo ficou surpreso. Porque muito provavelmente ele pode ter falado realmente inspirado em um movimento mediúnico. E ele ficou surpreendido que ele falou e aconteceu. Foram chamados alguns servos que atenderam às necessidades do momento, carinhosos e solícitos. Por 4 longas horas, Bar Jesus chorou, mergulhado na sombra espessa que lhe invadira os olhos cansados. Olha que ponto que chega a misericórdia divina numa situação como essa, né? Porque o Saulo estava discutindo, tentando levar a verdade também para aquela pessoa que estava totalmente desviada ainda da compreensão. E ele fez com que ele ficasse cego, ele ficou por horas. Ele conseguiu aquietar aquilo que fala no começo, ele estava até espumando pela boca para falar. Tamanha era a raiva dele. E ali, naquela cegueira, ele se diminuiu, chorou, mergulhado na sombra dos seus olhos cansados. Ao fim desse tempo, então, depois de 4 horas, os missionários oraram de joelhos. Olha isso. Eles se juntaram para pedir por ele, pela cegueira do Bar Jesus. Porque, imaginem, o que é mais normal da gente imaginar como uma reação humana? Esse ser, né, estava atormentando, estava causando um empecilho. Então, o que muitos às vezes desejam é que esse empecilho sofra, que esse empecilho ele seja afastado e ainda mais que seja esquecido, que seja. Então, a hora que ele ficou cego, muitos poderiam ter pensado: agora ele tem o que ele merece, teve o que mereceu, e agora sofra essas consequências. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele não quer a punição do pecador, ele quer a regeneração do pecador. Então, naquele momento, eles viram que era um recurso. Saulo instintivamente promoveu esse episódio, mas ao mesmo tempo foi em socorro dele ao mesmo tempo. Branda serenidade estabeleceu-se no vasto aposento. Em seguida, Saulo impôs-lhe as mãos na fronte, e com um suspiro de alívio, o velho israelita recobrou a vista, retirando-se confuso e sucumbido. Então, o Saulo tirou a visão dele, o Saulo restabeleceu a visão dele, naquele mesmo local.
E isso foi o suficiente para poder abaixar os ânimos e fazer com que ele saísse perdido, porque ele estava convicto, ele estava cristalizado naquele movimento enraivecido dele. E aquilo tirou ele daquele padrão. Chacoalhou, fez refletir, sofreu, chorou e recobrou a visão e ele foi embora, confuso e sucumbido. O procônsul, porém, vivamente interessado nos fatos intensos daquele dia, chamou os missionários em particular e falou sensibilizado: Amigos, creio nas verdades divinas que anunciais e desejo sinceramente compartilhar o reino esperado. Nada obstante, conviria inteirar-me dos vossos objetivos de trabalho, dos vossos planos, enfim. Estou ciente de que não mercadejais os dons espirituais de que sois portadores, e proponho-me auxiliar-vos com os meus préstimos em tudo que me for possível. Poderia saber os projetos que vos animam? Os dois missionários entreolharam-se surpresos. Barnabé ainda não havia saído do espanto que o companheiro lhe causara. Saulo, por sua vez, mal dissimulava o próprio assombro pelo auxílio espiritual que obtivera no afã de confundir os maliciosos intuitos de Bar Jesus. Então, eles ainda, os dois também estavam surpresos, tanto Barnabé com a postura de Saulo, e Saulo também estava impressionado com o tamanho do auxílio espiritual que ele tinha, para poder conduzir aquela situação e não colocar o mago, né, na lama, mas sim confundir os intuitos maliciosos dele. Reconhecendo, contudo, o elevado e sincero interesse do chefe político da província, esclareceu com jubilosos conceitos. O Salvador fundou a religião do amor e da verdade, instituição invisível e universal, onde se acolham todos os homens de boa vontade. Nosso fim é dar feição visível à obra divina, estabelecendo templos que se irmanem nos mesmos princípios em seu nome. Então, olha que Saulo também fala agora nesse momento. Jesus trouxe algo que é invisível, mas nós estamos querendo tornar um pouco mais visível. Então, através de um local, um templo, um ambiente onde se faça a pregação em nome de Jesus, para que pudesse, de alguma maneira, depois se juntarem essas pessoas que buscam o invisível, mas através desse complemento que é visível. Então, aí sim começaríamos o trabalho que nós temos a intenção, né? Avaliamos a delicadeza de semelhante tentame e estamos crentes de que as maiores dificuldades vão surgir em nosso caminho. É quase impossível encontrar o cabedal humano indispensável ao cometimento, mas é forçoso movimentar o plano. Quando falharem os elementos da instituição visível, esperaremos na igreja infinita, onde nas luzes da universalidade, Jesus será o chefe supremo de todas as forças que se consagrem ao bem. Aqui é um dos problemas, né? Uma das coisas que, com o tempo, a humanidade se perdeu. Deu mais valor ao templo do que a mensagem invisível. Mas aqui o intuito de Saulo foi nobre, né? Ele dá o devido valor ao que é a mensagem. Só que ele fala que é necessário se construir algo para que se celebre, para que se difunda, para que se faça o trabalho, né? Trata-se de sublime iniciativa, aparteou o procônsul, evidenciando nobre interesse. Onde encetastes a construção dos santuários? Nossa missão está começando precisamente agora. Quer dizer, aí o procônsul já se colocou e falou assim: aonde você tem interesse de construir, né, estes santuários? E aí eles explicam, na verdade,
nós estamos começando agora. A viagem começou há pouco tempo. Saímos lá de Antioquia há pouco tempo. Os discípulos do Messias fundaram as igrejas de Jerusalém e Antioquia. Então, as duas primeiras, a Casa do Caminho, em Jerusalém, e depois a igreja em Antioquia, foram as primeiras que os seguidores do Cristo, né, fizeram. Por enquanto, não temos outros núcleos educativos além destes. Há muitos cristãos em toda a parte, mas suas reuniões se fazem em domicílios particulares. Não possuem templos, propriamente, que os habilitem a mais eficiente esforço de assistência e propaganda. Neopafos terá, então, a primeira igreja, filha do vosso trabalho direto. Então, olha isso, o procônsul vai construir a primeira igreja, além daquelas, né, que já existiam, mas a primeira igreja fruto do trabalho, da dedicação de Saulo e de Barnabé, junto com João Marcos, nas viagens, né, que se inicia com essa. Saulo não sabia como traduzir sua gratidão por aquele gesto de generosidade espontânea. Profundamente comovido, adiantou-se então e com o cidadão Cíprio agradeceu a dádiva que vinha prestigiar e facilitar a obra apostolar. Os três falaram ainda largo tempo sobre os empreendimentos em perspectiva. Sérgio Paulo pediu-lhes indicassem as pessoas capazes de construir o novo templo, enquanto Barnabé e o companheiro expunham suas esperanças. Somente à noite os missionários puderam voltar à tenda humilde das pregações. Estou impressionado, dizia Barnabé, recordando o ocorrido. Que fizeste? Tenho para mim que hoje é o dia maior da tua existência. Tua palavra tinha um timbre sagrado e diferente. Anima-te agora o dom das profecias. Além disso, o mestre agraciou-te com o poder de dominar as ideias malignas. Quer dizer, olha isso, né? O Barnabé estava encantado com a condução daquele dia. E para ele está falando, para mim você viveu hoje o maior dia da sua vida. Das revelações que você pode fazer em nome do mestre. Inclusive o de dominar as ideias do mal. De poder limitar, conduzir as ideias do maligno. Viste como o charlatão sentiu a influência de energias poderosas quando fizeste o teu apelo? Saulo ouviu atento e com a maior simplicidade assentou. Também não sei como traduzir meu espanto pelas graças obtidas. Foi pelo Cristo que nos tornamos instrumentos da conversão do procônsul. Pois a verdade é que de nós mesmos nada valemos. Olha a humildade de Saulo já, né? Porque ele poderia sentir, eu sou bom mesmo. Voltei à minha forma antiga. Ele falou, não, eu não entendo, porque eu sei que eu não sou nada disso. É por Cristo que isso aconteceu mesmo, pela influência do alto. Nunca esquecerei os acontecimentos de hoje, tornou o ex-levita admirado. E depois de uma pausa, Saulo, quando Ananias te batizou, não chegou a sugerir mudança do teu nome? Não me lembrei disso, pois suponho que, doravante, deves considerar tua vida como nova. Foste iluminado pela graça do Mestre. Tiveste o teu Pentecostes. Foste sagrado apóstolo para os labores divinos da redenção. O ex-doutor da lei não dissimulou a própria admiração e concluiu. É muito significativo para mim que um chefe político seja atraído para Jesus, por nosso intermédio, mesmo porque nossa tarefa conclama os gentios ao sol divino do evangelho de salvação. Então, olha o que Saulo está falando e que vem de encontro, inclusive, ao que Jesus falou para Ananias, quando falou para Ananias, vai, porque para ele, para mim, é um vaso escolhido,
para levar a minha palavra diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, olha isso, como Saulo realmente tinha esse trabalho, essa missão. E olha, e os gentios são, né, para quem não sabe, porque para o povo hebreu era o povo escolhido. Quem não era gentil eram as gentes. Quem não eram hebreus eram o que eles chamavam de gentios. A gente, o restante. Então, para eles, Saulo, eles estavam indo levar a mensagem do Cristo a estes outros. Os hebreus, os não hebreus e os reis, os políticos, os soberanos da época. Intimamente recordou os laços sublimes que o ligavam à memória de Estevão, a generosa influência do patrício romano que o libertara dos trabalhos duros da escravidão e, invocando a memória do mártir, num apelo silencioso falou comovido. Olha isso. Ele invocou a memória de Estevão naquele momento. Então ele procurou o contato com Estevão para, nessa ligação, buscar a melhor solução. Sei, Barnabé, que muitos dos nossos companheiros trocaram de nome quando se converteram ao amor de Jesus. Quiseram assinalar desse modo sua separação dos enganos fatais do mundo. Então, muitos se tornaram cristãos e a mudança radical de vida fizeram com que muitos mudassem de nome para poder esquecer aquele passado que era totalmente desviado daquele novo homem que eles queriam ser. Então, para desse modo a separar então dos enganos fatais do mundo. Não quis valer-me do recurso de qualquer modo, mas a transformação do governo, quer dizer, ele falou assim, eu não quis me valer desse recurso, mas a transformação do governador, à luz da graça que nos acompanhou no curso dos acontecimentos de hoje, levam-me igualmente a procurar um motivo de perenes lembranças. Então ele falou assim, eu também preciso me lembrar dessa data com frequência. Desse dia em que eu senti o amparo tão grande do alto que nós chegamos a conseguir a conversão desse governador. Depois de longa pausa, dando a entender quanto refletira para tomar aquela resolução, falou: razões íntimas, absolutamente respeitáveis, obrigam-me a reconhecer doravante um benfeitor no chefe político dessa ilha. Sem trocar formalmente meu nome, passarei a assinar-me a Romana. Porque Saulo ele não quer, de algum modo, se esquecer do passado sombrio que ele tinha. Para que ele não, assim, falhasse na humildade. Para que ele não voltasse a se achar. Ele quer lembrar o tanto que ele já errou. Apesar de querer deixar para trás aquilo, ele quer trazer aquilo à realidade, para não se sentir o tal. Mas ele está reconhecendo que esse momento é necessário. Então o que ele faz? Em vez de mudar de nome, como por exemplo alguns fizeram, ele só resolveu passar a assinar o nome dele ao invés de Saulo, que era a assinatura, eu não tenho certeza, hebraica ou grega, mas ele passou a assinar a romana. Muito bem, respondeu o companheiro. Entre Saulo e Paulo, nenhuma diferença existe, a não ser o hábito de grafia ou de pronúncia. Então ele quer continuar sendo lembrado como Paulo, como Saulo. Aquele Saulo, né, o doutor da lei, que perseguiu, que matou, que fez tanta coisa errada. Mas teve transformação aí. Então a decisão será uma formosa homenagem ao nosso primeiro triunfo missionário junto dos gentios, ao mesmo tempo que constituirá agradável lembrança de um espírito tão generoso. Neste fato baseou-se a mudança de uma letra no nome do ex-discípulo de Gamaliel. Então foi por conta desse fato que Saulo passou a ser chamado de Paulo, a assinar como Paulo.
Caráter íntegro e enérgico, o rabino de Jerusalém, nem mesmo transformado em modesto tecelão, quis modificar, portas adentro do cristianismo, a sua fidelidade inata. Se servira a Moisés como Saulo, com o mesmo nome haveria de servir igualmente a Jesus Cristo. Se errara e fora perverso, na primeira condição, aproveitaria a oportunidade dos céus, corrigiria a existência e seria um homem bom e justo na segunda. Neste particular, não chegou a considerar qualquer sugestão dos amigos. Foi o primeiro perseguidor da instituição cristã, verdugo inflexível do proselitismo alvorecente, mas fazia questão de continuar como Saulo, para lembrar-se de todo o mal e envidar esforços para fazer todo o bem ao seu alcance. Mas naquele instante, a lembrança de Estevão falava-lhe brandamente ao coração. Ele fora o seu maior exemplo para a marcha espiritual. Era o Gesiel bem-amado de Abigail. Para procurá-lo, ambos se haviam prometido ir sem vacilações, fosse aonde fosse. Os dois irmãos de Corinto estavam vivos, de tal modo em sua alma sensível, que não era possível apagar na memória os mínimos fatos de sua vida. A mão de Jesus o encaminhara ao procônsul, o libertador de Gesiel dos grilhões de cativeiro. O ex-escravo demandara Jerusalém para tornar-se discípulo do Cristo. O ex-rabino sentia-se ditoso por ter sido auxiliado pelas forças divinas, tornando-se, por sua vez, libertador de Sérgio Paulo, escravizado ao sofrimento e às ilusões perigosas do mundo. Era justo gravar na memória uma lembrança indelével daquele que, vítima dele em Jerusalém, era agora irmão abençoado, o qual não conseguia esquecer nos mais fugazes instantes da vida e do seu ministério. Daí por diante, o convertido de Damasco, em memória do inolvidável pregador do Evangelho, que sucumbira a pedradas, passou a assinar-se Paulo, até ao fim dos seus dias. Então aqui terminamos hoje, né? A transformação do nome de Saulo, esse dia importante, né? Marcante na vida dele, de Barnabé também ali, né? E sem dúvida do procônsul. Então, vamos por hoje encerrar aqui, mas aqui já marca a transição do livro aqui, do nome de Saulo. E as viagens ainda seguem, né? A viagem, essa primeira viagem segue. Nós vamos continuar nesse capítulo ainda até com muitas maiores novidades aí para a gente ir acompanhando. Certo, gente? Certo. Muito bonito, né? Muito bom. Então tá joia. Alguém tem alguma coisa que queira dizer? Não, tudo tão explicado, é tão lindo, né? Então tá bom. Então, muito bom. Então vamos agradecer mais uma vez a Deus e a esses espíritos que esperamos, né, que nós estejamos à altura do trabalho que eles fizeram, fazendo esse nosso esforço aqui, só de buscar entender juntos. Então vamos agradecer a isso. Uma ótima semana para todos, uma ótima noite. Até o próximo domingo. Tchau, gente. tchau. Semana, um beijo a todos. Tchau, Adila. Tchau, tchau. Tchau, Bruno, Gandolfo, Marco. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.